Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior. Eu não sei se vocês pesquisaram alguma coisa a respeito da Semana de Arte Moderna, mas nós começamos a falar dela semana passada. Lembram disso ou não? Lembro. Ô, professor, eu achei um livro aqui em casa, cadê? Ó, Oi? é de... Se chama Cultura Letrada, Literatura e Leitura. É Uhum, de uma... Ó, o nome da moça Márcia Abreu. Aí, certo. tipo, eu tava só folheando ele. Aí, tipo, aqui tem sobre os livros que você falou. Aqui, ó. Literatura do Brasil, ó, Grande Sertão, Veredas. Certo. Tem Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Tem, tipo, todas que a gente falou Que a sobre... gente está falando, né? Macunaíma, Mário de Andrade, Quincas Borba, Machado de Assis também, isso aqui. Bem legal. Aí, tipo, tem sobre tudo isso aqui nesse livro que ela explica e tudo mais. É bem legal. Então, todos esses livros que você falou, eles são de épocas diferentes, mas alguns modernistas, outros realistas, mas todos eles retratam, de uma certa forma, esse pensamento de mudança que vem sendo assim, questionado desde o romantismo, né? Então, se a gente for fazer uma análise temporal, assim, né, dentro da nossa literatura, nós percebemos que a nossa literatura ela vai evoluindo, conforme os acontecimentos mundiais que vai acontecendo na sociedade, eles vão transformando o pensamento das pessoas e as pessoas vão questionando a respeito do que está acontecendo naquele momento e vai expressando, a arte ela vai acompanhando isso. Como nesse momento, eu também creio que a partir desse instante que a gente está vivendo aqui, muita coisa vai mudar, a gente já percebe que já mudou. As pessoas já não pensam mais a mesma maneira de um ano atrás. Eu mesmo não penso mais. Não tem como você pensar, porque você passou por estamos passando ainda por essa tragédia que a gente está passando nas nossas vidas, né? A gente está tendo perdas de parentes, de amigos. É uma situação muito triste que a gente está vivendo neste momento. O distanciamento, isso... Querendo ou não, a gente tem que evoluir de alguma forma, né? Para a gente aprender a lidar com a situação cotidiana. Com certeza, isso, cada um, ele vai expressar esse pensamento de uma maneira. Então, sem palavras aquilo que a gente está vivendo agora, a gente nem sabe o que vai acontecer ainda, né? Mas a Primeira Guerra Mundial, ela foi mais ou menos o que está acontecendo agora. As pessoas morrendo por uma questão aí de guerra, e agora nós estamos vendo uma guerra química aí, sei lá o que é. Você vê parentes, né? Pessoas, amigas, que você goste, cada instante você tem uma notícia, né? Então, tudo isso que a humanidade vai passando, ela vai transformando o pensamento das pessoas. Você vai vendo o mundo de uma outra forma, de uma outra maneira, né? E a Semana de Arte Moderna, com certeza, foi um marco e ela foi mais ou menos isso que aconteceu e que está acontecendo no momento, né? Então, a Semana de Arte Moderna, nós começamos a falar, ela foi uma manifestação artística que aconteceu no Teatro Municipal, né, em fevereiro de 1922. Qual o objetivo dela? Como eu falei, ela vinha romper, né, os parâmetros que figuravam, que era o painacianismo e o academicismo. O que vinha a ser isso? Literários anteriores, que depois do romantismo, eles resolveram fazer um mundo como se fosse um mundo de regras, de como eles viam as coisas, era que tudo deveria ser certo e correto. E aí foi deixando a realidade do lado. As pessoas, obviamente, não vão entendendo aquilo que está acontecendo e começam a questionar. Então, o contexto histórico que fez com que isso acontecesse foi que, após a guerra de 1922, né, essa euforia cultural e artística que estava acontecendo, criadores experimentavam-se novos conceitos, como a velocidade. Então, como eu falei na aula passada, a velocidade, enquanto que as pessoas estavam aí no carro de boi, o cavalo, o automóvel, com a invenção do automóvel, as coisas começaram a mudar. Assim como agora, como a gente está falando, né? Com certeza isso vai trazer uma mudança por toda a nossa sociedade, como já estava trazendo. Estava comemorando também 100 anos de independência no nosso Brasil, e com isso as modificações políticas e econômicas sociais também estavam acontecendo. O país passava por oligarquias cafeeiras entre São Paulo e Minas Gerais, e essa política, a política do café com leite também, que a Patrícia já falou com vocês, né, que essa questão, ela também vai mexendo, entendeu? Então, são questões que vão, aos poucos,
mexendo com o sistema político da sociedade, o pensamento, porque a arte é isso, ela é a representação dessa realidade. Aí começa a surgir as fábricas, as indústrias, a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro começa a expandir uma velocidade astronômica, o homem começa a sair do campo, vir para a cidade, e começa a chegada dos europeus e japoneses, que começam a vir para o Brasil. Então, tudo isso vai mexendo, vai trazendo uma nova estética, uma nova realidade e de como interpretar essa realidade que a gente está vivendo. Eles viveram na época. Tá? Como eu já falei, é mais uma forma de ir contra os parnassianos, né, que tinham como corrente literária valorizar a forma e, e não o conteúdo da coisa. E esse academicismo que dominava as artes plásticas, em que valorizava as cópias e não as emoções. Então, isso foi contestado, e por isso o surgimento da Semana de Arte Moderna. E aí, então, esse modernismo começou a surgir, criticava o modelo parnassiano, e eu propunha uma ruptura com esse academicismo. Desejava valorizar a identidade e a cultura brasileira, retratando o povo, como esse povo realmente pensava, e não retratar uma realidade que não existia. A cultura brasileira, a arte europeia, ela era, com certeza, influenciou o Brasil, né? Mas aí, antes da Semana de Arte Moderna, a gente não pode deixar de falar das artistas que influenciaram as vanguardas europeias. Então, antes da Semana de Arte Moderna, estavam acontecendo outras coisas no mundo. Então, nós tínhamos o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo e o expressionismo. Movimentos esses que eu vou dar mais uma enfatizada depois dessa parte, mas vocês vão entender que o futurismo ele tinha como intuito retratar a velocidade, que é essa questão da velocidade da máquina, enfim. Né? O cubismo, com o Picasso, o dadaísmo e o surrealismo são expressões que vão sendo retratadas em outras pinturas, na pintura, na arte, na escultura, e as pessoas vão vendo que essa é a realidade que está sendo do momento. Então, tudo isso estava acontecendo também no Brasil, só que não era retratado. E aí, com a fusão desses elementos, né, retrata-se a nossa cultura brasileira, que era isso, que era a proposta. Esse academicismo, essa ausência de formalismo, essas temáticas nacionais e cotidianas foram exaltadas, tanto pelos artistas como Almeida Júnior, que nós falamos na aula passada, que foi o cara fumando cachimbo lá, o pintor. O Jeca Tatu, com o Monteiro Lobato. Se bem que o Monteiro Lobato ele criticou bastante a Semana de Arte Moderna, porque ele também não entendeu muito bem a questão no primeiro momento, não. Viu? Mas, enfim, de alguma forma, ele retratou com o Jeca Tatu o brasileiro, né? Com o caboclo, como é que era realmente o brasileiro. Que morava no campo, fora das cidades, como é que ele via essa pessoa? Então, ele retratou pela imagem do Jeca Tatu essa realidade. E aí foi criado o sítio do Pica-Pau Amarelo, que até hoje a gente faz sucesso, que a gente assiste, e está sendo ainda sempre, as pessoas se referem a essa questão aí do sítio do Pica-Pau Amarelo, com a fantasia que mexeu com as crianças. E ainda é gostoso mesmo de assistir, porque mexe com a sua imaginação, né? A gente gosta de ver esse mundo de fantasias. Aí ele colocou o Saci, a Bruxa, a Dona Benta, enfim. Aí também, obviamente, a música também teve as suas melodias folclóricas e ritmos populares destacados, né? Com o Francisco Mignone, um compositor que exaltou-se a valsa, né? O Heitor Villa-Lobos, que compôs músicas Carnaval das Crianças, a poesia, que retratou-se a uma linguagem mais coloquial, em oposição ao formalismo, do parnasianismo. Então, se a gente for estudar realmente essa questão, você tem aqui uma tese de doutorado, tanto que muita gente faz tese só de uma coisa, porque é muita informação, é muita informação. O que a gente dá aqui para vocês é uma ideia, né? Uma ideia do que aconteceu. Agora, cabe a vocês, cabe a cada um, o aprofundamento, porque não é impossível, né? Dentro de um curso, e principalmente agora nessa situação, você aprofundar item por item, é impossível.
Então a gente só vai dar uma pincelada do que realmente aconteceu para vocês não passarem em branco. Essa situação de que foi a arte moderna, qual a importância da arte, né, para a nossa cultura brasileira. Agora vamos falar um pouquinho do evento, né, da Semana de Arte Moderna. Então a semana aconteceu no dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Todo mundo aqui conhece o Teatro Municipal de São Paulo, né? Sim. Então, Sim. como eu já falei, é um teatro fantástico, que retrata uma época, né, de ouro da nossa cidade, né, em que as coisas tinham um outro visual, né? Hoje a gente já não tem, infelizmente, essa situação aqui na nossa cidade. Temos um centro que não foi valorizado, temos uma situação degradante da cidade, principalmente nessas áreas centrais, né, que a gente tem agora essa situação ainda agravada pela pandemia, né? Então, mas o Teatro Municipal ainda está lá, e retrata essa época, esse movimento artístico e cultural, político, de uma época de ouro, do café, né? Enfim. No teatro aconteceram-se, então, a manifestação artística, política e cultural, reuniu-se jovens artistas irreverentes e contestadores. Por que eles estavam, como eu falei, eles vieram para contestar os movimentos anteriores. Né? A maioria era descendente de oligarquias cafeeiras de São Paulo. Então, por isso o café no Brasil, no estado de São Paulo, ele foi importante, porque foram esses grandes cafeeiros que apoiaram, de uma certa forma, porque as pessoas estudavam muito. Quem estudava naquela época? São aqueles que tinham. Hoje em dia, todo mundo tem a oportunidade de estudar, entre aspas, obviamente, a gente sabe que existe uma série de regras e uma série de exceções, mas, enfim, a cultura ela é menos difundida, e não se podia ter grandes estudos. Então, só quem tinha dinheiro, realmente, é que podia realmente fazer um estudo. Então, esses artistas viajavam para o exterior e traziam essas novas tendências, essas vanguardas europeias que eu acabei de falar. Washington Luiz, que era o governador de São Paulo, ele ajudou nessa questão, por isso que tem a nossa avenida, Washington. Todas as avenidas de São Paulo, as grandes avenidas, são nomes de governadores, ou de um nome importante, e revela a história da cidade naquele momento. Então, os artistas podiam viajar e estudar na Europa, trazendo para o país novos modelos. São Paulo era a nova protagonista de cena cultural brasileira. É a cidade mais desenvolvida, né? E até hoje, de uma certa forma, é a cidade mais desenvolvida entre São Paulo e Rio de Janeiro. É a cidade que tem mais evolução em termos de artistas, de tudo a gente tem nessa cidade de São Paulo. É uma mescla, né? É uma cidade cosmopolita, isso é uma mistura de tudo que você possa imaginar. Né? Nós que vivemos aí, a gente percebe isso. Né? Então, como foi a programação? Né? Inaugura-se com a emoção estética da arte moderna. Graçaranho, o escritor, foi o que abriu a programação. Depois tem as obras expostas, né, de Anita Malfatti e Victor Brecheret. Depois a plateia, né, cheia na primeira noite. Teve também depois o Guilmar, o pianista, que se apresentou. Teve Menotti Del Pitta, que é uma escritora artística, né, que deu uma palestra. Teve Ronald Carvalho, né, que recitou o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, ele não pôde, porque ele estava tuberculoso na época, e o Ronaldo de Carvalho, que quando recitou isso aí, ele foi vaiar, era uma crítica, umas coisas que ninguém entendia nada, né? Então causou muita indignação para esse povo que estavam assistindo essa plateia, que estava assistindo a apresentação da arte moderna no dia 13. Teve a apresentação musical do autor Villa-Lobos, com instrumentos, né? Aqui subiu ao palco vestindo casaca e num pé colocava um sapato e no outro um chinelo. O público vaiou, pensando que seria uma atitude afrontosa, mas depois acabou descobrindo que ele estava, né, com um calo no pé. Então, certas coisas que ninguém entendia muito bem o que era verdade, o que era mentira, o que era crítica ou não. E aí nós temos, então, os artistas e obras que se destacam nessa semana, né? O Mário de Andrade, né, o escritor e musicólogo, com seu estilo literário inovador, marcou a primeira fase modernista, valorizando a identidade e a cultura brasileira.
E aí, então, ele interpretava o poema Ode do Burguês, no seu livro Pauliceia Desvairada. Esse livro é muito importante porque ele retrata essa mistura de raças na cidade de São Paulo. E aí depois temos Oswald de Mário de Andrade. Andrade, né? Isso, Mário de Andrade. Temos aí até a biblioteca Mário de Andrade, em nome dele, até hoje, né? Tem muito. E ele escreveu Macunaíma, e essa Macunaíma que retrata a cultura do povo brasileiro. E tem o Oswald de Andrade, né? Tem o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, que são pessoas diferentes, que parece que é tudo igual, mas não é. Então, o Oswald de Andrade é um escritor e dramaturgo, enquanto que o Mário de Andrade é escritor, musicólogo. Então, o escritor e dramaturgo Oswald de Andrade, ele tem um espírito irreverente, é polêmico, irônico e combativo, tem uma figura assim representa a figura fundamental de vida cultural do século XX, naquela época, né? Apresenta o nacionalismo que busca as origens, sem perder a visão crítica da realidade. Os trechos, romances que foram destacados lá foram Os Condenados, que foram lidos. Depois temos Di Cavalcanti, que participou da organização da semana, com desenho de diálogo e do cartaz. Desenhista, ilustrador, ele foi desenhando e colocando as impressões que ele tentava imaginar naquelas situações. Então, foram 11 pinturas e ilustrações publicitárias que foram destacadas. Foram os grandes pintores do século XX. E depois tem a Anita Malfatti, uma das mais importantes artistas plásticas, né, da primeira fase do modernismo. A Anita Malfatti estudou artes e pintura na Alemanha, nos Estados Unidos, como sempre, né, era um pessoal que tinha condição de estudar fora, não era um pessoal que tinha uma cultura brasileira, na verdade, também, tem isso também. Em 1917, reuniu-se, então, 53 obras e expôs-se em São Paulo, na exposição de pintura moderna Anita Malfatti. O mais interessante de tudo é eles entenderem, né, e acho que eles já perceberam isso, que a Semana de Arte Moderna, ela vem para trazer uma arte genuinamente brasileira. Novas tendências que já estavam acontecendo, né, e borbulhando lá na Europa. Então, para as pessoas aqui era novidade. Tudo que é novo, ele vai causar um estranhamento, né? E ele precisa causar essa ruptura aí na arte em todos os sentidos do nosso país. E uma coisa que o Val terminou de dizer, que eram pessoas cultas, ricas, que tinham a oportunidade de estudar fora e se dedicar às artes. Então, era realmente a elite brasileira, que tinha uma forma diferente de pensar, ainda bem. Porque, aqueles que não tinham acesso, eles precisavam trabalhar, não davam para se dedicar a isso, ainda mais para esse novo movimento que estava surgindo. Então, é isso que é importante, eles fazerem essa ligação. É bastante coisa, porque ele vem para chocar mesmo e para mudar a forma do Brasil agora ter a sua cultura, né? A sua forma de produzir cultura. Isso é muito importante. Desvencilhar dos laços europeus ali. Bom, continuando aqui, então vamos ver as consequências dessa arte, dessa semana, né? Então, obviamente, as consequências foram que a crítica severa a esse movimento literário, a esse movimento, a essa semana de arte moderna. As pessoas ficaram desconfortáveis com a apresentação e não conseguiam compreender a nova proposta de arte. Os artistas chegaram a ser comparados a doentes mentais. Como eu falei, o escritor Monteiro Lobato, ele criticou muito a semana, ele não entendeu também. Apesar de ele ter boas questões aí em relação à arte brasileira, né, que ele foi, como do Jeca Tatu, a sua importância de mostrar esse lado brasileiro, mas ele também não entendeu, que para ele era meio assim, né, como se fosse assim, bitolado naquela questão ali do certinho, né, tanto que se você perceber a obra do Monteiro Lobato, ele não tem inovações assim, a não ser retratando uma realidade assim, meio que óbvio, dentro das questões do dia a dia, não tem assim, uma inovação que choca. Ele vai tratar o caipira, mas o caipira, apesar de tudo, é um óbvio, né? Não tem assim, todo mundo já sabia que existia o caipira, não é uma coisa inovadora, só está mostrando. Quando nós vemos no sítio do Pica-Pau Amarelo, ele retrata a Dona Benta,
a tia Anastácia, o Narizinho, o Pedrinho, não são coisas que entendeu? É mais ou menos o óbvio, né? Claro que ele também teve algumas coisas interessantes em relação à gramática, ele criou um livro, né, A Gramática da Emília, que inovou em alguns caracteres pedagógicos, mas nada assim que fosse assim tão inovador. Foram criadas inúmeras revistas e movimentos e manifestos artísticos, a partir depois da semana, né? Grupos de artistas se reuniam com o intuito de disseminar esse modelo, e aí foi que nasceram várias revistas, chamada Revista Claxon, a Revista Estética, o Movimento Pau Brasil, o Movimento Verde e Amarelo, o Movimento Antropofágico. Aí temos também, olha só como crescem as coisas, dão frutos, né? Anos 60, a Bossa Nova, e 1970, o tropicalismo e a geração da lira paulistana. Então, aí, Caetano Veloso, Chico Buarque, né, entra na dança. Eles começam a se manifestar a partir dos pensamentos anteriores. Enfunando os sapos, das primeiras estrofes, por favor. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte e nunca ritmo, os termos cognatos. Todo poema aí você já vê que ele é uma crítica enfunando os papos, isso é, o que é enfunar? Você já está como se fosse revoltando, né? Sai da penumbra, isso é, sai daquele mundo deles em que estavam cobertos, né? Aos puros os sapos, a luz o deslumbra. Então aí você vê a questão já da liberdade das pessoas saindo do seu mundinho, né? Aí vede como primo em comer os hiatos, que a arte e nunca rimo os termos cognatos. Então, tudo isso aqui, fazendo uma análise, nós temos aí 4 quadras em redondilhas menor, que é uma forma popular, tá? Os sapos, em geral, é uma metáfora dos poetas parnasianos, tá? Deslumbrando por luz, fuma, publicidade. E o sapo cururu, poeta moderno, simples, autêntico e natural, cores do sapo que relembra o Brasil. Então, só para você ter uma ideia, que os sapos foi um poema importante, e eles, retratando, assim, essa questão de crítica aos movimentos anteriores. Aí nós temos a imagem do sapo, e os pronominais de Oswaldo de Andrade também, muito interessante, né, que retrata essa questão do linguajar do povo. Está dando para ver aí, Patrícia? Sim, é o do meio, né? Isso, pronominais. E agora? Sim. Tá. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Entenderam? O poema parece simples demais, mas ao mesmo tempo está retratando o quê? Ele está fazendo uma crítica do falar, do linguajar da população brasileira, que nós falamos uma linguagem não formal. Então, dê-me um cigarro diz a gramática, já estou falando, que é a gramática que fala que dê-me um cigarro. Então, a gramática, nomenclatura gramatical brasileira é uma coisa, agora no dia a dia é outra coisa, do professor ao aluno. Olha só, você vê o professor e o aluno, do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, aí nós vemos aí essa crítica a nossa língua, que era falada de uma maneira formal pelos parnasianos, mas, na verdade, não era isso que acontecia no dia a dia. As pessoas dizem, e até hoje nós temos aí a linguagem formal trabalhada no dia a dia sem o menor problema. Não é por causa disso que você vai deixar de comunicar. Por isso que surgiu a linguística, né? A linguística surge para dizer que as coisas, não importa você comunicar, não importa como, mas você tem que comunicar. Se você se comunicou e está correto, conseguiu passar a mensagem, então está correto. Então, agora, infelizmente, o que felizmente não sei, tem que ter uma regra. A gramática, a norma culta, ela é cobrada. Uhum.
o estudante, a pessoa, tem que saber tudo, a norma culta e a norma popular. Ô, Val, pode falar. Você, não sei se você comentou com eles, né, sobre os tomates de Oswaldo, lá no Largo do São Francisco, né? É que durante... O Oswald, ele vai pela extravagância, né? Então, estavam alguns boatos no meio acadêmico, entre esses estudiosos da semana, e um dos idealizadores do evento pagou para que os estudantes lá do Largo de São Francisco, a Escola de Direito da USP, atirassem tomates nele próprio, no caso o Oswald, durante a sua declamação de um poema, só para causar polêmica, né? Certo. E ser comentado, porque como o Val falou da Anitta, com o Monteiro Lobato, do Chinelo, do Vilas Lobos, né? Do que foi vaiado pelos sapos, né? Isso. Manuel Bandeira, né? Que foi vaiado, você imagina? Isso. Então, eles, na verdade, era para ser uma semana e durou 3 dias. E a Semana de Arte. E quem bancou foi a oligarquia paulista, os que grandes... na época era o Washington Luiz, que era governador, eu acho. Sim, e a gente ainda tinha o Titilo Matarazzo, né, que bancou Isso. também essa semana, né, de arte moderna. Então, a gente tem essas curiosidades, né, sobre a semana, que é muito importante também, para eles entenderem, né, esse movimento. Imagina, pagar para um cara jogar tomate. É para ainda mais o Oswald, né? Mas ele gostava, né, Val? O Oswald verdade. Foi a Semana de Arte Moderna, ela foi um fruto das vanguardas europeias. Aqui a Tarsila, mas você pode ver que a pintura dela já é uma pintura para revolucionar, né? Olha só, claro que isso para analisar é o Jackson, porque ele entende todas essas coisas. Né? Essa pintura está em Buenos Aires, está vendo agora aí, não? A tela tem 85 centímetros por 72, uma tela pequena, né? Mas dada a sua importância, né? Então, essa deformidade, né? Essa questão do quadro é que intriga e que intrigou até hoje, né? Então, por isso que nós temos que estudar nos momentos anteriores para depois chegar nela para poder entender um pouquinho essa expressão, essa mistura que ela fez aí de expressões artísticas da pintura, na forma. Por que necessariamente essa obra da Tarsila do Amaral tinha que estar na Espanha? Não podia estar no Brasil? Não, ela está em Buenos Aires. Eu acho até que tem a ver por conta acho que da crítica, o que ocorreu, eu não sei exatamente, né? O porquê que ela se encontra lá, né? Na Argentina. Mas, como o Val disse, essa obra, ela foi batizada pelo Oswald de Andrade, que fez uma junção do indígena, né? Então, tupis, a palavrinha abá, que é homem. É isso. Porá, gente, e o comer, o homem que come gente, ou homem antropófago. Então, é uma figura humana sentada, numa posição pensativa, e aí a gente vê a paisagem ali árida e ensolarada. Imagina que ia ter uma obra com nome indígena, né? Por isso que depois tem Macunaíma, né? Já tá, é porque a Tarsila é o criador do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, doou a coleção para o museu. Ela doou, então? Inclusive, o criador desse museu da arte latino-americana, esse senhor, acho que é Constantino, ele doou a coleção pessoal dele para o museu em Buenos Aires. Esse museu aí se chama Malba. Malba. Incluindo a Bapuru, que pertencia a Raul Forbes, que era um empresário brasileiro. Então, ele está lá porque o dono do quadro doou para aquele museu, não quis deixar aqui. Então, essa obra dela, ela foi arrematada em um leilão em 95 e foi levada para Buenos Aires. E é o símbolo do movimento modernista. Toda vez que a gente vê o Abapuru, a gente lembra da Semana de Arte Moderna.
Não tem como, né? É o homem que come carne humana. E a Mona Lisa está em Paris. Está em Paris. E a Mona Lisa também é um quadro muito pequeno, gente. Você vai lá, acha que vai ver uma Mona Lisa enorme, é uma... Agora, o Davi é diferente, tá? O Davi, você acha que é pequeno? Não, mas o original é fantástico. É emocionante ver a estátua dele. Uhum. Porque é uma perfeição, nossa senhora, que você fica, meu Deus do céu, como é que pode fazer uma coisa tão perfeita? Como é que pode? Você fala assim, gente, existiu, né? Existiu. Era demais. Nossa, você fica emocionado, porque, meu Deus, que coisa mais linda. É um fantástico aquilo. Nossa, eu fiquei emocionado quando eu vi o Davi. Uhum. Era muito, muito, muito lindo a estátua mesmo. Realmente, uma perfeição. Então, muito obrigado, Patrícia. E na próxima aula a gente volta com as vanguardas europeias para terminar, fechar esse ciclo aí. Então, tá bom. Então, muito obrigado a todos. Bom dia para vocês e até a próxima semana.